Oi, gente, nós estamos aqui no podcast Surto de Ideias. Nós estamos gravando pela primeira vez em vídeo e também no formato de áudio que vocês já conhecem, que vai estar aí nas principais plataformas de streaming. Estou muito feliz da gente estar dando esse novo passo no podcast, né, Ana? Estamos felizes e ansiosas, né, para ver como que vai ser a repercussão. E esse mês a gente escolheu falar sobre um tema e a Bia vai explicar um pouquinho qual foi a nossa ideia ao pensar nesse tema, né, e por que a gente escolheu fazer nesse mês. Então, nós estamos no Abril Azul, que é o mês, né? Tem o Dia Mundial do Autismo e esse mês foi escolhido, né, Ana, para a gente falar sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento que é tão importante, que está sendo tanto falado, né, na atualidade, né? Sim, dia 2 de abril é comemorado a conscientização mundial sobre o transtorno do espectro autista. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai falar sobre questões sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e algumas questões polêmicas. E esse tema ele já é muito polêmico por si só, né? Porque as pessoas acabam tendo um diagnóstico de autismo ou quando criança ou quando adolescente e também na vida adulta, né? Então a pessoa cresceu, teve o desenvolvimento todo sem saber que tinha um diagnóstico, né, tão importante como o autismo. Então a gente vai trazer esse tema com algumas perguntas polêmicas e capciosas aí no meio. Sim, então acho que a gente podia começar um pouquinho a falar sobre como que a gente faz esse diagnóstico e como que a gente conduz, né, o tratamento e algumas dúvidas principais em relação ao diagnóstico também, né? Acho que a primeira coisa que é importante a gente focar é que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, independente da idade que a gente for fazer o diagnóstico, os sinais e sintomas, eles têm que ter iniciado na infância, né? Na tenra infância, logo quando o bebezinho, né, quando a criança já apresenta os primeiros sinais e sintomas. Mesmo que eles não sejam tão intensos para a gente fazer já um diagnóstico rápido, eles precisam já ter iniciado nessa fase, né, do neurodesenvolvimento. E Ana, quais são os primeiros sinais assim que essa criança vai apresentar e que os pais têm que observar para suspeitar de algum quadro do neurodesenvolvimento como o autismo? Olha, o que eu observo na prática clínica é que depende muito das famílias, né? Normalmente as famílias que já têm mais filhos, elas têm mais facilidade de observar quando uma criança tem um neurodesenvolvimento diferente da outra, né? Os filhos, os primogênitos, às vezes os pais têm um pouquinho de dificuldade ou quando não há muitas crianças na família. Mas de uma maneira geral, as famílias, né, e a escola também, o pediatra também, que são as primeiras pessoas que têm contato com essa criança, são instrumentos fundamentais para a gente também colher informações, né? Então, normalmente são crianças que vão apresentar alterações do sono, ou muito sonolentas, e com dificuldade para acordar para mamar, com dificuldade para acordar quando estão sujas, né? A fralda está suja, não vão reclamar, não vão chorar de fome, ou crianças muito irritadas, que não dormem, né? Que têm uma dificuldade de ter o contato visual na hora da mamada, ou quando a mãe ou outro familiar está administrando a mamadeira. Então, esses são pequenos detalhes que algumas famílias já trazem para a gente logo no início do da nossa consulta, da nossa anamnese, para a gente colher mais informações. E você falou, já deu um gancho para um outro tema polêmico, né? Como que é feito esse diagnóstico no consultório médico, né? Qual é o profissional que essas famílias devem procurar para conseguir, né, identificar que aquela criança tem o autismo? Olha, eu sempre acho que é essencial que a gente inicie a avaliação por uma consulta médica, né? O pediatra, o psiquiatra, o neurologista, todos esses profissionais, eles podem fazer o início, né, do processo de avaliação diagnóstica. Além disso, outros profissionais também contribuem muito. Então, a gente pode pedir avaliações psicológicas, avaliações de terapeutas ocupacionais, de fonoaudiólogos, porque são todos os profissionais que são muito importantes para a gente concluir esse diagnóstico. A maioria das vezes o diagnóstico não é feito em apenas uma consulta ou uma avaliação. A gente pede, às vezes, várias avaliações, a gente pede essa complementariedade da opinião de outros profissionais para que a gente consiga fechar o diagnóstico.
Eu acho que o diagnóstico a gente só consegue fechar numa primeira consulta quando os quadros são muito graves, né? Os TEAs que a gente fala, né? Os transtornos do espectro autista, nível 3 de suporte. Muito legal, né? E é obrigatório a pessoa precisar fazer um teste, ou quando criança, ou na vida adulta, para fazer esse diagnóstico do TEA? Não, não é obrigatório, né? As avaliações com testes, com escalas, são avaliações opcionais, mas que a gente normalmente pede para que a gente tenha mais, assim, eu acho que dá uma refinada na questão do diagnóstico e não só isso. A gente consegue também fazer uma proposta terapêutica de acordo com as avaliações dos diversos profissionais e isso faz com que o trabalho, né, o projeto terapêutico seja um projeto terapêutico mais elaborado. Então, os testes são mais complementares do que elementos que fecham definitivamente o diagnóstico, é isso? Eu considero dessa maneira. Perfeito. Até porque a maior parte das, os convênios, as escolas e as outras entidades, elas solicitam um laudo, um relatório médico, né? Então, as outras avaliações, não que elas são super importantes, mas o desfecho final, a conclusão diagnóstica, vai ser dada por um médico. E é interessante que a gente fala dos testes mais como uma forma de diagnóstico, mas os testes eles também podem ajudar até no tratamento, né, para identificar quais são as dificuldades específicas daquela criança, daquele adulto, né? Sim, é isso que eu estava dizendo, Bia, que o diagnóstico, a gente faz e os testes nos ajudam, mas a proposta terapêutica, o projeto terapêutico, ele fica muito mais refinado se a gente consegue com que os profissionais opinem e também digam das deficiências, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer a proposta do projeto terapêutico baseado no que a fono avaliar, no que a terapeuta ocupacional avaliar, no que a psicóloga avaliar, e aí, a partir disso, a gente vai tantas horas terapêuticas de cada especialidade. E quando você fala assim dessa equipe, né, multidisciplinar que vai atuar ali dentro daquele tratamento do paciente, a gente pensa mais em crianças, né? Quando a gente pensa nessa equipe toda para o cuidado. E na vida adulta, como que é feito esse cuidado? Como que é feita a proposta terapêutica, né, para aquele paciente na vida adulta? Varia bastante conforme a gente vai observar que esse adulto cresceu, né? Se for um adulto que teve um diagnóstico na infância e foi submetido a vários procedimentos terapêuticos, né, a estimulação, ele vai crescer e vai ser um adulto, às vezes, totalmente funcional, né? Dependendo da gravidade do TEA, né? Se é nível de suporte 1, 2 ou 3. Então, a gente vai definir baseado nas dificuldades daquele sujeito, né? Então, por exemplo, o adulto cresceu, mas ainda, assim, do ponto de vista fonoaudiológico, tem uma fala funcional, consegue se comunicar. Aí, quais são as deficiências? É um adulto que tem uma certa dificuldade com a interação social. Então, vamos propor uma atividade, né? Com um terapeuta ocupacional ou com um acompanhante terapêutico que comece a sair com ele, ajude nas relações, né, sociais, ajude a frequentar lugares que ele tem um pouco mais de dificuldade. Então, se baseia muito na questão que ainda está disfuncional. Eu também percebo na minha prática clínica, né, que os adultos, quando recebem esse diagnóstico mais tardiamente, né, já na vida adulta, eles apresentam muitas dificuldades na interação social, né, socioemocional, né? Então, vai ter dificuldade ou com o namoro, ou na família, ou quando começa a ingressar na vida do trabalho, né, na faculdade. E aí vão aparecendo mais dificuldades de se adaptar, né, àquele mundo que é típico, né, neurotípico. Então, eu percebo muito essa dificuldade, não sei você também no seu consultório, mas dessa dificuldade de interação social. E esses adultos com autismo acabam se desregulando e desenvolvendo outros transtornos psiquiátricos, né, como ansiedade, depressão. Então, é muito comum, né, apresentar esses dois diagnósticos ao mesmo tempo. Sim, as comorbidades, elas são bem frequentes, né? Então, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de ansiedade, os transtornos
transtornos de humor, que também surgem em função das limitações, né? Que essa criança, esse adolescente, até a idade adulta, às vezes vai sofrendo no decorrer, né? De todos esses processos de crescimento, mas aí na idade adulta, que é o auge das cobranças, né? Profissionais, né? Isso, familiares, pode haver um estresse muito grande, né? Então, isso realmente ele é muito frequente no consultório, quando a gente até para fazer o diagnóstico do adulto, né? Porque a gente tem que pensar no diagnóstico do adulto na disfunção. Né? No adulto, acho que é muito mais importante quando a gente olha a disfunção e quando que essa disfunção começou e a partir de que momento, né, a gente tem todos os elementos, né, até as conversas com a família, para a gente fazer uma retrospectiva, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico na vida adulta. E é importante para o pessoal daí de casa que está assistindo, né, que todo transtorno psiquiátrico, inclusive o autismo, ele precisa apresentar algum tipo de prejuízo na vida daquela pessoa. Então, o diagnóstico não está lá, né, para ser um rótulo, né, algo que está lá na moda, né, aquela pessoa precisa ter algum prejuízo e esse diagnóstico vem para explicar, para dar nome quais essas limitações que essa pessoa tem, né, o porquê que ela tem dificuldade em tal lugar, né, então ele vem para expressar toda essa complexidade da vida da pessoa que tem autismo, né, então é importante a gente deixar isso claro, porque eu vejo aí nas redes sociais, não sei se você vê também, mas o pessoal, né, achando que o autismo, eu não gosto de comer tal coisa, é um sinal, um sintoma que eu tenho autismo. Aí eu não gosto de conversar com fulano, eu tenho autismo. Aí eu não gosto daquele tipo de roupa, então eu tenho autismo. Como se fosse algo simples e banal, né? É uma preocupação, eu acho que de todos os profissionais da área, né? Essa banalização no diagnóstico. Porque muitas pessoas, muitos pacientes, eles ficam às vezes muito incomodados e se sentem desrespeitados quando a gente não concorda às vezes com esse diagnóstico. E pra gente, assim, pros profissionais sérios, é muito complicado. Um diagnóstico é algo muito sério. Então, a gente tem que ter muita certeza, porque aquilo, obviamente, pode garantir um alívio para aquela pessoa. Poxa, explica muita coisa do que eu já sofri, mas, ao mesmo tempo, às vezes não há uma conscientização do que aquilo realmente significa, né? Então, pra gente é muito importante e é muito sério o diagnóstico. Então, não se irrite, às vezes, quando os profissionais não fazem esse diagnóstico de primeira, né? Ou então, quando a gente reluta um pouco nessa confirmação diagnóstica. É porque isso tem uma repercussão muito grande, não só do ponto de vista do indivíduo, mas uma repercussão, vamos dizer assim, mundial, né? Sim. Isso vai afetar pesquisas, isso afeta a questão de recursos públicos, sim, isso afeta a saúde pública, né? E aí a gente precisa pensar que não vai ter recurso disponível se todo sim, mundo, né? A gente, né, pelas limitações, por essas características, não gosto de tal comida, não gosto de barulho, né? Que são coisas que agora a gente recebe muito no consultório, né? Sou intolerante a barulho, não gosto de comer verdura e fruta, então talvez eu tenha alguns traços. A gente precisa ver isso com muito cuidado, né? Não diminuir a importância do diagnóstico para uma pessoa que realmente tenha, mas também ser bastante criteriosa para unir os critérios e as disfunções. Isso eu concordo muito com você. Essa banalização toda, ela acaba impactando as pessoas que justamente têm o diagnóstico e têm muitos prejuízos com ele, né? Então, imagina uma pessoa que apresenta esse diagnóstico, né? Uma criança grave que vai ter que brigar por direitos em que uma pessoa que tem um quadro leve, que talvez nem seja autismo, também vai ter os mesmos direitos, né? Então, acho que isso ainda é muito polêmico e ainda está sendo discutido, né? Sobre até os níveis de suporte, né? Eu queria que você falasse um pouco dos níveis de suporte, Ana. Os níveis de suporte, eu acho que eles vieram muito em função de muito se ter esse diagnóstico do espectro, né? Até para a gente conseguir limitar um pouco a oferta dos direitos, né? Então, o nível de suporte 1 seria com o mínimo suporte necessário. Então, seria uma criança ou um adulto que tem as atividades da vida diária, que consegue, por exemplo, frequentar a escola, que consegue se alimentar, tomar banho, né? Os cuidados pessoais, a interação social acontece, às vezes com um pouco de dificuldade, a comunicação verbal
falta presente. O nível 2 é um intermediário entre os quadros muito graves, que às vezes a maior parte deles, né, não conseguem ter a comunicação verbal, né, são mais agitados, têm dificuldades para se alimentar, dificuldades para se vestir, para tomar banho, tem às vezes aqueles momentos de agressividade, tanto para eles mesmos quanto para as outras pessoas, a rigidez, né, nas rotinas, comportamentos, estereotipias. E o intermediário pode apresentar um pouquinho desses comportamentos do nível 3, mas já tem uma autonomia um pouquinho maior. E uma coisa interessante é que com tratamento, né, esses níveis eles podem mudar, né? Então, não é algo fixo. Não é algo fixo. Então, uma criança nível 3, ela pode evoluir para um nível 2 e, né, dependendo da evolução, até mesmo para um nível 1. Que legal, a importância do tratamento, né? Sim, sim. Precoce também, né? Agora a pergunta dos telespectadores. Tem muita gente dizendo que a maior parte dos autismos são diagnósticos feitos errados e que as telas contribuem muito para essa falta de capacidade de sociabilização das pessoas, adolescentes e adultos. Até onde você acha que isso é verdade? O uso de telas se equipara ao autismo ou não? Essa pergunta, né? Olha, eu acho que para fazer todos os diagnósticos atualmente, eu tenho sempre feito essa pergunta, né? Quanto tempo de tela você usa por dia? Então, eu acho que isso, obviamente, eu acho que isso compromete, mas na questão do autismo tem outras áreas que estão muito comprometidas, né? Então, algumas crianças autistas, elas têm uma maneira peculiar de ver telas, inclusive. Então, a gente consegue avaliar, né, algumas crianças por isso, pelo que elas veem na tela. As crianças autistas, assim, eu tenho muitos relatos no consultório que elas ficam vendo vinhetas, né? Então, elas põem a mesma vinheta várias vezes, elas se interessam, às vezes, por propagandas, por algum desenho específico. Interesse bem restrito. Bem restrito e bem repetitivo. Que é característico, Que é característico. Então, e assim, isso dá um prazer, óbvio, a gente tem que evitar, mas é diferente do que um adolescente, uma criança que fica lá jogando Free Fire ou Roblox ou Minecraft ou mexendo nas redes sociais, né? Não é tão característico. Então, acho que o uso de telas pelas crianças e os adolescentes e até mesmo pelos adultos nos quadros de telas é diferente. E até porque o uso de tela, às vezes, vai mimetizar ali um déficit na interação social, né? Então, é muito comum a gente ver as crianças que usam muito tela não quererem realmente interagir com outras crianças, não quererem brincar, né? Porque ali é uma descarga, né, de muita dopamina, né, de todas aquelas moléculas que viciam. Então, a partir do momento que a gente tira a tela, aquela pessoa também vai ter uma resolução desse problema, que seria o déficit da interação social, né? E no autismo, não. Mesmo tirando a tela, aquela criança ainda vai ter prejuízos, né? Com certeza. E eu acho que, assim, as crianças que não são atípicas, né? Elas às vezes preferem a interação por tela porque é uma interação sem conflito, né? Ou quando há um conflito, desliga a tela, né? Agora, a interação social para criança e adolescente, pessoal, atualmente gera muito conflito, né? Então, as crianças e adolescentes têm uma dificuldade de manejar isso, né? Então, eu tenho me preocupado muito com o número de adolescentes e crianças que, às vezes, não querem mais ir para a escola, né? Não querem mais interagir porque têm medo do julgamento, porque ou sofrem ou sofreram bullying, porque têm medo da opinião do colega, tem medo de se expor, né? De uma maneira pessoal, né? A tela, ela camufla um pouco, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar essa questão de que para a construção de uma personalidade de um adulto funcional, esse enfrentamento é necessário, né? Então, essas habilidades precisam ser desenvolvidas, sim, né? Sim. Mesmo que isso gere um desconforto. Um sofrimento, né? Então, eu acho que... E isso, às vezes, tem ficado um pouco difícil, né? Da gente conseguir manejar no consultório. Bia, agora eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito da polêmica das vacinas e autismo. Nossa, vacina causa autismo? A gente tem a resposta clara e unânime. Vamos lá, Ana? Não!
Vacina não causa autismo. De onde veio esse mito, né, que vacinas causam autismo? Veio lá em 1998, eu não era nem nascida. Não, mentira, eu era nascida assim, eu tinha 2 anos de idade. E em 1998 foi publicado um artigo fraudulento no The Lancet. E mesmo depois deles se retratarem que esse artigo era fraudulento, essa associação entre o autismo e as vacinas perduram até hoje, né? A gente ainda vê nas redes sociais, eu vejo praticamente todos os dias. Autismo, o número de autismo está aumentando, mais diagnóstico, é por conta da vacina, né? Então, hoje a gente sabe que vacinas não causam autismo. E a gente tem uma causa do autismo, Ana? A causa é multifatorial. Então, assim, não há nenhum estudo robusto que a gente consiga identificar apenas uma causa, né? Então, a gente tem componentes genéticos, componentes hereditários, mas nada que a gente consiga, por exemplo, eu quero pedir um exame para ver se eu tenho autismo. Isso, infelizmente, ainda a gente não tem. Então, pessoal, vamos fechar o nosso primeiro podcast gravado por vídeo. E se vocês estão ouvindo ou vendo o nosso podcast, já deixa o seu like, já segue, já envia para os amigos, para a família. E fique aí ligado para os próximos episódios do podcast Surto de Ideias!